Hoje, Tô. diferentemente, a Lilian não tá, como a Lilian não está aqui, ele não vai na tela hoje, tá, gente? Eu vou pedir para estar com o PDF acompanhando, pode ser? Pode. Que aí eu leio daqui e vocês acompanham daí. Então, eu vou voltar do início da história, que Bert Hellinger fala da proximidade com a morte, né? Que a gente tinha lido um trecho dele e começou da metade. Eu já vou voltar do início, chama O Convidado. Todo mundo se localizou? Começa em um lugar muito distante. Em outros tempos foi o Velho Oeste. Vocês estão comigo aqui? Sim, eu estou. Pode começar. Suelen, Nilza, Márcia, vocês estão comigo aqui nessa leitura? Posso seguir? Pode Elas seguir que estão eu me sem acho. som. Maravilha. Então, vamos lá. Lembrando que, como a Lilian sempre fala, escrito por Bertin Hellinger, vão ter textos aqui, vão ter trechos da leitura que às vezes nem sempre serão compreensíveis para o nosso grau de consciência. Não é porque não é compreensível hoje que não faça sentido, conforme a gente vai se aprofundando na leitura. Então, o convite aqui é para a gente ter esse olhar de curiosidade, mas não de questionamento, principalmente em assuntos que talvez sejam mais delicados e possa gerar aí uma discussão mais prolongada. Vamos focar hoje na leitura. E uma vez Lilian presente, todas as dúvidas. Claro que hoje aqui também os comentários, a Leda está aqui à disposição, que tem um know-how enorme com a constelação, e a gente vai trocar, né, conforme for surgindo as questões, mas o mais importante é a gente evitar as questões, assim, não se estender muito nas questões polêmicas, do qual, neste grau de consciência que a gente está, talvez a gente não dê conta. Mas um dia, quem sabe, porque o aprendizado, ele é constante e sem pressa e sem pausa, sempre para frente. Então, Bert diz que escrevi muitas histórias. Uma delas trata dessa proximidade com a morte. O convidado, em um lugar muito distante, onde em outros tempos foi o Velho Oeste, um homem caminhava com uma mochila nas costas pelo território extenso e deserto. Após horas de marcha, o sol já estava a pino e sua sede aumentava. Viu no horizonte uma fazenda. Graças a Deus, pensou. Finalmente alguém em meio a essa solidão. Vou até lá pedir alguma coisa para beber. Quem sabe nos sentamos na varanda e conversamos antes de eu seguir viagem. E começou a imaginar como seria bom. Porém, ao se aproximar, viu que o fazendeiro estava trabalhando no jardim diante da casa e foi tomado pelas primeiras dúvidas. Provavelmente tem muito o que fazer, pensou. E se eu disser o que quero, eu vou incomodá-lo. E ele poderia achar que eu sou insolente. Ao chegar perto do portão do jardim, apenas acenou para o fazendeiro e seguiu em frente. O fazendeiro, por sua vez, já o tinha visto de longe e ficado feliz. Graças a Deus, pensou, finalmente alguém em meio a essa solidão. Tomara que venha até mim. Podemos beber alguma coisa juntos e conversar antes dele seguir viagem. E entrou em casa para colocar as bebidas para gelar. Porém, ao ver o forasteiro se aproximar, também começou a ter dúvidas. Certamente está com pressa. E se eu disser o que quero, vou incomodá-lo. E ele poderia achar que eu estou me impondo. Mas talvez esteja com sede e queira mesmo passar aqui. É melhor eu ir para o jardim na frente de casa e fingir que eu estou trabalhando. Ali ele vai me ver, e se realmente quiser vir aqui, vai me dizer. Então, quando o outro apenas passou acenando e continuou seu caminho, disse a si mesmo: que pena. Entretanto, o forasteiro seguiu em frente. O sol subiu ainda mais, sua sede aumentou e ele levou várias horas até avistar outra fazenda no horizonte. Disse a si mesmo: dessa vez eu vou até o fazendeiro, incomodando ou não. Estou com tanta sede que preciso beber alguma coisa. Porém, também esse fazendeiro o viu de longe e pensou: tomara que não venha aqui. Era só o que faltava. Tenho muito o que fazer, não posso dar atenção a outras pessoas. E continuou seu trabalho, sem levantar o olhar. O forasteiro o viu no campo, foi até ele e disse: estou com muita sede. Por favor, pode me dar algo para beber? O fazendeiro pensou: não posso lhe negar isso, afinal,
sou um ser humano. Levou até sua casa e lhe deu algo para beber. O forasteiro disse: eu estava olhando seu jardim. Dá para ver que quem trabalha aqui é um conhecedor no assunto, que gosta de plantas e sabe do que elas precisam. O fazendeiro respondeu: vejo que você também entende algo a respeito. Então, sentou-se e ambos conversaram por um bom tempo. Em seguida, o forasteiro se levantou e disse: já está na minha hora. Mas o fazendeiro não quis deixá-lo ir. O sol já se pôs, fique aqui esta noite. Assim nos sentamos ainda na varanda e conversamos antes de você continuar sua viagem amanhã. O forasteiro concordou. À noite ficaram sentados na varanda e a terra extensa repousava como que radiante sob a luz tardia. Quando escureceu, o forasteiro começou a contar como o mundo havia mudado para ele desde que percebera que em toda parte era acompanhado por alguém. No começo, não acreditou que alguém sempre andasse com ele, que parasse quando ele também ficava parado e se erguesse quando ele partia. E precisou de tempo até compreender quem era esse acompanhante. Meu acompanhante de todas as horas é a minha morte, disse. Acostumei-me tanto à sua presença que já não quero ficar sem ela. É minha melhor e mais fiel amiga. Quando não sei o que é certo, nem como continuar, paro por um instante e peço-lhe uma resposta. Exponho-me a ela como um todo, de certo modo, com o máximo da minha superfície. Sei que ela está ali e eu aqui. E sem me apegar a quaisquer desejos, espero que ela me mande alguma indicação. Quando estou concentrado e enfrento com coragem, após certo tempo, recebo dela uma palavra que ilumina como um relâmpago o que estava na escuridão, e eu também sou iluminado. Esse discurso soou estranho ao fazendeiro, que passou um longo tempo observando a noite em silêncio. Em seguida, ele também viu quem o acompanhava, sua morte, e curvou-se diante dela. Foi como se o que restasse de sua vida tivesse mudado, tornando-se precioso e transbordante como o amor que conhece a despedida. Que lindo isso, né, gente? Uhum. No dia seguinte, comeram juntos e o fazendeiro disse: mesmo que você vá embora, ficarei com um amigo. Então saíram da casa e deram-se as mãos. O forasteiro seguiu seu caminho e o fazendeiro foi para o campo. Aqui eu gostaria de fazer um comentário pessoal, que assim, desde que eu perdi meus pais, já faz muitos anos, meu pai principalmente, a gente sempre falou muito da morte em casa e ela deixou de ser um fantasma, muito pelo contrário. Tem gente que tem medo até de falar a palavra morte. E a vivência que eu tive é que quanto mais você tem ciência dela, mais você valoriza o momento presente, porque você não sabe se amanhã a pessoa querida está do teu lado. Vocês veem dessa forma também? Sim. Maravilha. Enfim, seguindo. Na fase final da Segunda Guerra Mundial, a linha de frente ocidental, em comparação com a oriental, era o cenário de guerra mais importante. Em 6 de junho de 1944, os aliados ocidentais desembarcaram na Normandia sob o comando supremo de Dwight Eisenhower, futuro presidente dos Estados Unidos, e libertaram a França e a Bélgica. Como a princípio os aliados não conseguiram entrar no interior da Alemanha, temporariamente a linha de frente se estabilizou na linha Siegfried, cuja principal linha de batalha ficava a leste de Aachen. Apenas 4 divisões com cerca de 18 mil homens, bem como a tropa da guarnição sob o comando do coronel Maximilian Leiher, estavam em missão no local, entre elas, também eu, diz Bert. Já em 12 de setembro de 1944, o 7º Corpo do Exército dos Estados Unidos atravessou a fronteira alemã. No início de outubro, o 90º Corpo
do mesmo exército começou a atacar Aachen. Cerca de 13.000 soldados do Wehrmacht, bem como 5.000 homens mal treinados e insuficientemente armados do Volkssturm, viram-se diante da superioridade dos soldados americanos. Após intensas batalhas, as tropas alemãs capitularam em 21 de outubro de 1944. No lado inimigo foram 2.000 mortos e 2.000 feridos. No alemão, 4.000 mortos e 2.000 feridos. 1 em cada 3 soldados alemães tombou ou foi ferido. Mas eu sobrevivi à grande batalha de Aachen, ileso. Quem não morria acabava na prisão americana. E foi o que aconteceu comigo. Com 1.600 prisioneiros, fui encarcerado em um campo na cidade belga de Charleroi. Tratava-se, ao mesmo tempo, de um enorme depósito de reabastecimento do exército americano, com uma grande quantidade de trilhos. Todos os dias, tínhamos de realizar um trabalho braçal por 10 horas. Durante o ano em que fiquei preso, carregamos e descarregamos cerca de 1 milhão de toneladas de reabastecimento de alimentos, que eram transportados de trem até seus destinos. Com efeito, após a conquista de Aachen, Eisenhower e suas tropas avançaram até a linha de frente ao longo do rio Ruhr, a leste da cidade. Em fevereiro de 45, as tropas conseguiram romper a linha de frente e avançaram rumo ao norte. A alimentação no campo era horrível. Por ordem especial de Eisenhower, nossa ração diária fora reduzida pela metade. De fato, depois que os crimes cometidos pelos nazistas nos campos de concentração foram descobertos pelos aliados, Eisenhower ordenou que os presos de guerra alemães, prisoners of war, fossem classificados como forças inimigas desarmadas. Em 23 de julho de 1944, o campo de concentração Majdanek e em 27 de janeiro de 45, de Auschwitz, foram libertados pelas tropas soviéticas. Em 11 de abril de 45, foi a vez do campo de concentração de Buchenwald e em 29 de abril de 1945, do de Dachau, para mencionar apenas alguns. Para nós, a ordem de Eisenhower significou que não éramos protegidos pela Convenção de Genebra de 1929, que regulamentava um tratamento, um alojamento e uma alimentação dignos. Isso porque, por definição, não éramos prisioneiros de guerra, mas disarmed enemy forces, inimigos desarmados, né? Por acaso tínhamos o direito de reclamar? Certamente não. Afinal, os nazistas aceitaram conscientemente a morte por inanição de 100.000 prisioneiros de guerra soviéticos e arrastaram milhões de civis para os trabalhos forçados. Para sobreviver no campo, era preciso roubar comida. Com a magra ração que nos cabia, não era possível sobreviver às várias horas diárias de carregamento de engradados e caixas pesadas. No entanto, aqueles que eram pegos roubando recebiam uma dura punição, 30 dias de prisão. Em vez das 10, tinham de trabalhar 12 horas por todos os dias. À noite eram confinados com 50 homens em um pequeno cômodo, sem a possibilidade de se sentarem, muito menos de se deitarem. A ração diária era ainda mais reduzida. 5 biscoitos cracker pela manhã, 4 no almoço e mais 5 à noite. Ninguém resistia por 30 dias. A maioria sucumbia já após 10 ou 14 dias. Desesperados, deixa eu só convidar um colega. Desesperados, 5 colegas tentaram fugir. Todos foram pegos, colocados contra a parede e fuzilados. É claro que eu também roubei comida. Não havia escolha. Quando fui pego pela primeira vez, saí da prisão após 5 dias. Não entendi por quê. Mais tarde, fui pego roubando novamente. Era inverno e, mais uma vez, as medidas punitivas haviam sido intensificadas. Primeiro vinha o espancamento, depois era preciso cavar uma cova. Em seguida, a cabeça era raspada e se era colocada em um barracão sem janela.
Obviamente, não havia cobertor para passar a noite. A alimentação consistia de pão e água. E mais uma vez aconteceu algo estranho. Eu não fui espancado nem tive a cabeça raspada. Na época, pensei, se eu não sair daqui careca, então isso é um sinal para mim. Tenho de fugir. E assim seria. Nesse período, um soldado americano sempre fazia guarda perto de mim e se postava à minha frente como para me proteger. Por quê? Muitas vezes meus colegas zombavam dele, que, pelo que supunhamos, não entendia alemão. Esse aí é veado, diziam, ou então gozavam de seus cabelos ruivos. Eu não gostava disso. Sempre os exortava a pararem com esse falatório depreciativo e desrespeitoso. Vocês não deveriam falar assim. Admoestava-os. Quem se mostra arrogante em relação aos outros perde a conexão com eles. É interessante isso, né? Muito, afasta-se deles, que também acabam se afastando. Por isso, a soberba é algo que torna o indivíduo solitário e desconfiado. O arrogante tem de temer que os outros o repudiem, que contem secretamente com o fato de que ele cairá de seu pedestal até voltar a se tornar igual aos outros. Sim, ele mesmo espera secretamente por sua própria queda, pois em longo prazo sua alma não suporta essa soberba. Quer dizer, o ego quer subir, mas a alma quer baixar. Por isso, acaba cometendo erros que os outros não compreendem, mas que estão em sintonia com sua alma. Não suportamos por muito tempo as personalidades arrogantes. Os outros também não. Contudo, aquele que se humilha e se coloca abaixo das outras pessoas também perde conexão com elas, que sentem a pretensão desse tipo de humildade e a recusa em agir em conformidade com a grandeza humana. Como diria minha mãe aqui, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? O caminho é o do meio, né? A verdadeira grandeza é exigente, mas de modo benéfico. Com efeito, assim como reconhece os outros, ela também espera esse reconhecimento por parte deles. Somente Mas mais essa, tarde, é, sim, essa diga, Leda. arrogância realmente é uma coisa que afasta. Eu cada vez tenho menos a paciência, apesar de exercitar, dizer o sim, e compreender, mas eu não consigo sustentar o contato, a relação com a pessoa arrogante. Eu recuo. Desequilibra, né? Eu recuo, porque eu vou ficando irritada, e então, para não entrar em confronto e não conseguir dizer esse sim maravilhoso, eu recuo. Que não deixa de ser uma forma de neutralizar isso, né? Enfim. Somente mais tarde soube por um amigo, diz Bert, que ainda ficou um bom tempo no campo, que esse americano, entre aspas, era alemão. Por ser judeu, tinha fugido para os Estados Unidos antes dos nazistas, chegou no dia D, à praia da Normandia, em um navio de desembarque e foi empregado como guarda de seus antigos inimigos. Entendia tudo o que dizíamos, sem demonstrar a menor expressão, porém reconheceu que eu o defendia e o respeitava. Como agradecimento, cuidava de mim e me protegia. Na época, cerca de 1,5 milhão de judeus lutaram nos exércitos dos aliados, cerca de 550 mil apenas entre os americanos. Muitos deles tinham emigrado da Alemanha para os Estados Unidos, entre eles alguns homens famosos, como os escritores Stephen Heim e Klaus Mann, filho de Thomas Mann, mas também o jornalista Franz Spellmann, inventor do conceito Fräulein Wunder. Após 7 dias, tive permissão para deixar novamente o barracão sem nem sequer ser interrogado. Imediatamente comecei a me preparar para fugir, pois sabia muito bem que esse passo já tinha sido dado. 1 ano de prisão era suficiente.
Muitas vezes em minha vida tomei decisões importantes sem hesitar. Nessas ocasiões, olha que lindo isso, gente. Nessas ocasiões, sigo uma orientação interior e tenho absoluta certeza do que quero, pois sempre sei muito bem que essa parte da minha vida já passou. Portanto, por que esperar? O que é velho envelhece assim que o novo chega. Então, pode terminar. E tão logo termina para nós, nosso olhar e nosso movimento podem seguir para frente. Se pararmos nesse movimento, o novo também para. Em vez de vir, falta. O novo envelhece o velho. Dele tira o tempo e suas possibilidades. Quanto mais rápido nos prepararmos para o novo, tanto mais rápido o velho ficará para trás. Gente, quantas vezes na vida a gente fica empacado, feito um urso segurando uma panela quente, presa, com medo de encarar o novo? Fala sério, quem nunca nessa tela? E quem vai ouvir depois? Bem isso. Meu Deus. Bem isso. Bom, dele tira tempo e suas. O novo envelhece o velho, dele tira o tempo e suas possibilidades. Quanto mais rápido nos prepararmos para o novo, tanto mais rápido o velho ficará para trás. Ficará para trás sem deter o novo nem barrar o seu caminho. Isso significa, então, que o velho está completamente terminado? Graças ao novo, seus dias estão contados. Por mais precioso e valioso que tenha sido para nós, apenas quando entra no novo como algo velho e, ao mesmo tempo, fica para trás no novo, é que o velho continua agindo nele. Vou voltar, calma. Uhum. Graças ao novo, seus dias estão contados. Por mais precioso e valioso que tenha sido para nós, apenas quando entra no novo como algo velho e, ao mesmo tempo, fica para trás no novo, é que o velho continua agindo nele. Se uma coisa deve durar para sempre, já envelheceu. Passará a durar como algo velho, sem abrir espaço para o novo. Apenas no novo pode permanecer por um instante. Contudo, em comparação com ele, como menos em vez de mais. O novo renova o velho, substitui-o apenas até ele próprio se afastar do próximo novo. O velho continua entrando no novo e sendo absorvido por ele. Para onde vão nosso olhar e nosso movimento quando avançam? Saem do velho e caminham para a frente. Contudo, o velho continua dentro do novo, renovado e por um instante. Caminha junto com ele, ultrapassando o novo, que em breve será velho, e em um movimento no qual tudo se multiplica e se torna mais novo, e nós com ele. Isso aí a gente percebe bem nos relacionamentos amorosos, quando existe um propósito, né, entre o casal, os pares, e as coisas vão se renovando, né? Porque uma relação amorosa que fica estagnada, ela tende a desaparecer, a minguar, a acabar, começa a ter ela vai esmorecendo, vai enfraquecendo, o vínculo fica muito frágil, né? Já quando há renovação e coisas novas vão seguir, vão acontecendo nesse relacionamento, sem esquecer ou descartar o velho, assim, ignorar, desprezar, mas em cima desse velho, crescer em cima disso, eu entendo que no relacionamento de casal, assim, amoroso, isso é bem comum, porque às vezes a pessoa não quer deixar morrer algo na relação, mas acontece que os relacionamentos amorosos morrem e nascem sempre. É o que eu sinto. Eu comungo desse sentimento, e um outro exemplo, que ali, não só dentro do próprio relacionamento, ou às vezes de um relacionamento em relação ao outro. Por isso a gente nunca deve
não é dever, mas por isso essa questão do olhar para trás com muita gratidão e dar um lugar para o que viveu, né? Porque quem viveu com a gente lá atrás está aqui hoje também de alguma forma. E eu vejo É, isso também, eu percebo isso muito também no luto. Conheci algumas pessoas muito queridas que perderam seus parceiros, e quando passa um tempo, vivem aquele luto, aquele processo, e quando parece que chega um momento, tem um lado da pessoa que quer ir, quer seguir em frente, mas uma parte dela tem medo de que aquele que ficou vai ser esquecido, como se ele fosse ficar no velho ou no baú. Ao passo que internamente não é, eu nunca vivi um luto desse, tá, gente? Nunca pedi um parceiro assim, mas me relataram muito isso. Eu tenho medo de que se eu viver alguma coisa nova, eu vou esquecer. E aí eu estou desonrando. E aí a pessoa fica presa naquele lugar. Então, isso aqui fala muito disso, né? Que uhum. esse velho, ele se torna um novo a partir da tua nova vivência, né? E a pessoa então fica naquela situação, não consegue renovar ou ir para outro relacionamento, né? Fica presa, não elabora, não processa esse luto. Até que ela entende que mesmo ela depois vivendo uma situação, quem foi vive dentro dela. Porque tem até o medo de esquecer quem foi. E a pessoa nunca esquece quem amou, né? É porque Enfim, quando tem um relacionamento, as pessoas se trocam. Ao se despedir, cada um fica com algo e segue em frente, né? Todos ficamos com alguma coisa quando saímos de um relacionamento, qualquer relacionamento, amizade, trabalho, né? sim. Nesse sentido, algumas questões até religiosas falam que um grande problema do ser humano é o apego, e é de fato, né? A gente sofre por não entender essa transitoriedade da vida, que sempre vai estar renovando, né? Mas, enfim, informei a meus colegas a fuga planejada. Éramos um grupo muito unido, no qual um podia confiar no outro. Desse modo, combinamos o seguinte: durante o carregamento de um dos trens de reabastecimento, faria um esconderijo para mim em um vagão, no qual dificilmente me encontrariam. Depois que o trem fosse carregado, eu entraria de maneira furtiva no vagão e ficaria agachado no esconderijo. Meus colegas quase me emparedaram em um compartimento feito de engradados e caixas. Ali eu podia ficar em pé ou sentado, mas não deitado. Os outros prisioneiros também deixaram ali para mim uma pequena provisão para que eu não passasse fome durante a viagem. Porém, não havia possibilidade de fazer as minhas necessidades. O tempo naquele buraco escuro me traumatizou e perseguiu até a idade avançada. Durante décadas não consegui usar o banheiro em avião, mesmo em viagens longas. Sentia-me preso na cabine como no meu esconderijo. Tampouco aguentava ficar muito tempo em espaços completamente escuros. Somente depois que Sophie me confrontou em uma regressão com minha antiga experiência é que consegui superar o trauma. Meu desaparecimento não passou desapercebido por muito tempo. Obviamente imaginaram que eu estaria em algum lugar dentro do trem. Durante a noite, ouvi soldados americanos passando pelos vagões à minha procura, dizendo: There's a fucking German somewhere in the train. Quer dizer, tem algum FDP alemão no meio, dentro desse trem. O trem ainda ficou um dia inteirinho parado numa estação de manobra perto do campo, sem que eu tenha sido descoberto. Isso porque, além dele, havia ainda cerca de outros 200 vagões. Por fim, desistiram de me procurar. Ninguém estava com vontade de descarregar o trem inteiro só para encontrar um prisioneiro alemão. O custo e o atraso na entrega das provisões não compensariam minha captura. Além do mais, assim deveriam pensar, eu poderia estar em algum dos outros vagões. Desse modo, finalmente o trem partiu. O trem levou 6 dias de Charleroi até a Alemanha. Nesse meio tempo, parou algumas vezes.
Meus colegas haviam deixado uma pequena brecha em meu esconderijo pela qual eu podia olhar para fora através de uma fenda na parede do vagão. Em uma das paradas, ao olhar pela pequena abertura, deparei diretamente com os olhos de um soldado americano que patrulhava a plataforma. Nossos olhares se encontraram. O soldado seguiu adiante e eu respirei aliviado. Contudo, o meu alívio não durou muito tempo. Alguns segundos depois, ouvi que dava meia volta e seus passos tornavam se aproximar do meu esconderijo. Ele olhou diretamente para a fenda à minha frente. Intuitivamente, fechei os olhos. Então o soldado foi para o outro lado do vagão, abriu-o e vasculhou nos espaços entre as caixas e os engradados. Esperava poder sentir meu corpo. Porém, por sorte, eu estava muito bem emparedado. Por fim, o soldado desistiu, o vagão tornou-se a fechar e o trem prosseguiu a viagem. Em Würzburg, o trem se aproximou lentamente de uma passagem de nível. Pude ouvir que os soldados que acompanhavam o trem estavam embriagados e tentei sair do meu esconderijo. No entanto, uma tábua e as caixas acima de mim eram tão pesadas que mal dava para eu me mexer. Por fim, com minhas últimas forças, consegui erguer um pouco a tábua. As caixas desabaram. Fiquei com muito medo de que alguém tivesse ouvido. Abri a porta do vagão, lancei rapidamente para fora 3 caixas com ovo e leite em pó e pulei do trem. Em silêncio, esgueirei-me por entre as caixas que estavam juntos dos trilhos e as peguei. Seria um belo presente para minha mãe quando nos víssemos de novo. Não longe dali ficava o mosteiro dos missionários de Marienhill, sob cuja tutela eu já estivera no Aloysianum, em Lohr-am-Main. Com muito esforço, fui até eles. No mesmo instante, cuidaram de mim e me deram roupas novas. Assim pude tirar meu uniforme da Wehrmacht e movimentar-me livremente e sem perigo pela Alemanha. Por 1 ano e meio, minha fuga me presenteou com uma vida independente. Pouco antes de completar 20 anos, a guerra e a prisão tinham terminado para mim. Como a Alemanha perdera a guerra, eu estava fora de perigo em minha pátria. Como potencial inimigo público, provavelmente eu teria como fim a condenação à morte ou o campo de concentração. Porém, naquele momento, eu finalmente podia levar uma vida de paz. A paz olha para frente. Feridas são curadas, mortos são enterrados, danos são reparados. O que foi destruído é reconstruído. Ao final de uma guerra, há sempre a paz. Apenas a paz pode perdurar. Onde quer que se lute, de um modo ou outro, a batalha só pode ter fim quando ela e o conflito forem seguidos pela paz. Ela vem após o esgotamento de ambos os lados. É conquistada por meio dele e da impotência. Por conseguinte, a paz tem a ver com limites. Ambos os lados chegaram a limites diante dos quais tiveram de parar. Como? Por esgotamento. A exaustão e as perdas preparam a paz. Pode a paz ser preparada e firmada ao se examinarem oportunamente esses limites? Pelo visto, não. A paz é um bem valioso e frágil. O que a salva em um futuro permanente? Quando aqueles que estavam em conflito se unirem por objetivos em comum, de maneira que para alcançá-los precisem cada vez mais uns dos outros e reconheçam que dependem uns dos outros. O que mais se opõe à paz? A arrogância, como se alguém ou alguma coisa fosse melhor. É sobretudo essa arrogância que incita os grandes conflitos. O tempo passa, o tempo voa e a gente vê tudo se repetir, né, gente? Partindo de Würzburg, fui ao encontro de meus pais em Kassel. Minha mãe levou um susto quando apareci de repente diante da porta. Precisou sentar-se, respirou fundo, levou a mão ao peito e disse: Achei que você tivesse morrido e Robert
que foi dado como desaparecido na Rússia, tivesse sobrevivido. Portanto, era ele quem ela esperava que voltasse para casa. Talvez porque inconscientemente meu irmão fosse seu filho preferido, mas era eu quem tinha sobrevivido. Somente anos depois recebi mais informações sobre a morte de meu irmão. Ao visitar Lyman, minha cidade natal, a mulher de meu primo Albert me contou. Imagine só. Hoje Albert conheceu um homem no cemitério que ele disse ter estado com um Hellinger de Lyman na prisão na Rússia. Visitei o homem que me confirmou que se tratava de meu irmão. Chegou a presenciar a morte de meu irmão. Apenas 20 homens tinham sobrevivido ao período no gigantesco campo de prisioneiros. Quase todos os outros morreram na região do Ruhr. Ainda fiquei por um tempo na casa de meus pais. 6 semanas após minha fuga, voltei para Würzburg, onde entrei para a Ordem dos Missionários de Mariannhill. Começava um período novo e decisivo em minha vida. Ufa, não é mole. Essa vida de soldado, Jesus, hein? Alguém deseja comentar algo? Lembro agora, Sim, né? sim? Não ouvi, Leda. Não, assim, a gente estava convivendo agora com duas guerras, né? Uma parece que fizeram um acordo, mas a Ucrânia e a Rússia continuam, e a gente sabe que está morrendo gente civil, não é só soldado, né? Por Isso é... esgotamento, por esgotamento só vai chegar a paz, né? Enfim, vida na ordem e ordenação. No início de 1946, entrei como noviço para o Mosteiro dos Missionários de Mariannhill, em Würzburg. Abri um parênteses. Eu estive nessa cidade de Würzburg em 2017. Muito bonita essa cidade, gente. E conheci esse mosteiro aqui. É? Ali, assim, linda. Ali também se encontrava o seminário da comunidade. Recebi o nome religioso de Suitbert, que por todo o restante da minha vida usei na forma abreviada de Bert. São Suitbert foi um missionário anglo-saxão, monge beneditino e bispo itinerante, que viveu aproximadamente entre 637 e 713, pois as suposições de seu nascimento e morte são divergentes. Depois que chegou à Frísia, em 690, inicialmente pôde registrar bons êxitos missionários na região dos Brúcteros, entre Lippe e Ruhr. Em 710, fundou um mosteiro em Kaiserswerth, perto de Düsseldorf, que dirigiu como abade em grande ascese até sua morte. 100 anos mais tarde, foi canonizado pelo Papa Leão III. Agradou-me saber que esse santo atuara não longe de Colônia, que por muitos anos foi a cidade onde vivi. Já o fato de ele também ser considerado padroeiro contra dores de garganta foi irrelevante para mim. Mas por que me decidi pelos missionários de Mariannhill? Talvez eu quisesse, após o horror da guerra, após uma vida na presença constante da morte perto dela, estabelecer um vínculo com um período que até então tinha sido o mais feliz da minha vida e, de certo modo, afastar de mim e esquecer os anos de pavor. A época mais feliz tinham sido meus anos de internato no Aloysiano, sob a tutela dos padres e dos missionários de Mariannhill. Ainda me sentia profundamente ligado a eles, e meu desejo de me tornar sacerdote tinha se mantido inalterado desde a infância. A ordem masculina católico-romana dos missionários de Mariannhill teve origem em um mosteiro trapista fundado em 1882 pelo prior austríaco Franz Pfanner, em um monte nas proximidades da cidade portuária de Durban, na África do Sul, e consagrado a Santa Maria como padroeira, bem como a sua mãe Ana. Assim surgiu a junção de palavras Maria Ana Hill, do nome Mariannhill. Os trapistas seguem as regras de São Bento. Ora te labora.
Ora elabora, trabalha duro e rígidas regras da ordem, como a vida em completo silêncio determinam os dias. Em pouco tempo, Marianne tornou-se o maior mosteiro trapista do mundo, com quase 300 monges. A maioria era de artesãos, apenas poucos eram sacerdotes. Após algum tempo, os monges entraram em contato com os habitantes locais, fundaram escolas e implementaram as bases da agricultura. Cada vez mais moradores foram batizados. Com o passar do tempo, o bem-sucedido trabalho missionário desvinculou-se do ideal de recolhimento e contemplação dos trapistas. Por essa razão, em 1909, o Papa Pio X emitiu um decreto em que separava o mosteiro da Ordem dos Trapistas e abriu caminho para a nova e independente congregação dos missionários de Mariannhill. O noviciado como introdução à vida religiosa e espiritual durou 1 ano. Minha rotina era a seguinte: de manhã, meia hora de meditação em conjunto. Depois, missa e orações em coro, com meditações individuais nos intervalos. A isso se acrescentavam leituras e palestras religiosas. Nessa meditação cristã, ocupávamos essencialmente de diferentes trechos da Bíblia. O objetivo dessa rigorosa escola é a purificação interior, que começa com a chamada Noite dos Sentidos. A intenção é desviar a própria atenção das impressões sensoriais, sem se deixar distrair pela visão, pela audição e pelo olfato. Treina-se a total concentração em uma coisa e, por fim, obtém-se a purificação do espírito. Isso significa renunciar ao conhecimento, à curiosidade e a toda aspiração. Em determinado momento, tampouco se proferem orações. Simplesmente se passa até 16 horas por dia contemplando o vazio, com tranquilidade e atenção. Isso é recolhimento. É o que um monge faz a vida inteira. A partir desse recolhimento, desenvolve-se o profundo conhecimento. De certo modo, aquilo que estava oculto se revela mentalmente e mostra sua essência. Em todas as religiões, há pessoas que optaram por esse caminho ou foram conduzidas a ele. Isso é um patrimônio universal da humanidade. Para algumas pessoas, pode parecer estranho que eu tenha trilhado esse caminho aos 20 anos. No entanto, minha geração não pode ser comparada às posteriores. Afinal, devido à guerra e à prisão, vivemos o que normalmente só é vivenciado aos 70 ou 80 anos, a morte de muitas pessoas próximas. Foram muitos os companheiros de guerra e ex-colegas de escola mortos. Por toda parte sentia-se o odor da morte. Quase todos os amigos, na lembrança tão jovens, fortes e divertidos, tinham partido para sempre. Isso marcou todos nós e deixou vestígios em nossa alma. Por assim dizer, envelhecemos antes do tempo. Já em idade avançada, muitos dos que foram feridos nos bombardeios ou na linha de frente ainda gritavam pedindo ajuda enquanto dormiam à noite, assombrados por seus pesadelos. Outros passaram a vida mal conseguindo suportar o estouro dos fogos de artifício nas noites de Réveillon, sofrendo uma renovação de seu trauma a cada ano. No entanto, dificilmente algum deles falava a respeito. O silêncio deveria ajudar a esquecer. Nossa, gente, isso é verdade. Fui casada com um alemão. O avô dele foi preso pelo exército russo, apareceu 2 anos depois. Nunca contou o que aconteceu. Virou um zumbi dentro da casa. Silêncio. Por isso, é com gratidão que me recordo do tempo de noviciado. Para mim, esse modo de vida foi muito valioso. Minha alma se curou sob a proteção da vida no mosteiro, e as imagens da guerra e da morte perderam em parte o seu poder. Além disso, atrás daqueles muros, o medo de perigos iminentes cedeu espaço a uma paz e a uma serenidade interiores. Desde essa época, contemplação e silêncio fazem parte da minha vida, até hoje. As meditações determinam o início e o fim do dia. Antigamente, quando eu me encontrava em casa, o descanso noturno terminava às 5 horas.
Das 7h30 da manhã até as 7 da noite, eu ficava sentado na mesa de trabalho, com exceção das pausas para as refeições. Hoje, em razão da idade, permito-me levantar às 6 da manhã. Em seguida, recolho minha meditação até às 9. Após o café, cumprimento os colaboradores em nosso escritório, converso o necessário com Sophie e volto a meditar até a hora do almoço, às 13 horas, e de novo das 5 às 6 da tarde. Recolhimento e vazio estão associados. Porém, não é possível esvaziar-se. Chega-se ao vazio aceitando-se tudo tal como é. Essa aceitação é um movimento de amor. Quando se aceita, renuncia-se à distinção entre melhor e pior. Isso se dá sem arrependimento, sem arrepender-se de uma culpa, por exemplo. Também se dá sem exigências, nem esperanças, nem acusações. É a aceitação do mundo tal como ele é. Nossa, gente, será que hoje para dormir a gente consegue fazer 5 minutos tentando ver o mundo como ele é e aceitando o mundo como ele é? Que desafio, hein? Cabeção, será que deixa? Que grandeza de espírito, né? Mas a que preço conquistado? Após o noviciado, optei pela ordem e professei os primeiros votos de pobreza, castidade e obediência, vinculando-me temporariamente à comunidade por 3 anos. Começava então a minha formação dentro da ordem. Inscrevi-me em teologia e filosofia na Universidade de Würzburg. Depois de meditar e orar pela manhã na comunidade do mosteiro, eu frequentava as aulas e os seminários. Em 1950, professei os votos perpétuos, com os quais me unia definitivamente por toda a vida à Congregação dos Missionários de Mariannhill. Em 1952, fui ordenado padre. No ano seguinte, fui enviado para a Diocese de Mariannhill, na África do Sul, onde realmente queria permanecer até minha morte. No entanto, tudo se daria de maneira diferente. E é graças a essa maneira diferente que nós estamos aqui anos depois. Temos o legado, né? Você vê que a gente controla quase tudo. Podemos seguir? Como missionário na África do Sul? Vamos ver como é que o resto do grupo tá. Se tem alguma Como é coisa que para está o resto do comentar. grupo? O grupo está bem? Só está vendo joinha aqui, Leda. Quando cheguei à África do Sul, eu não sabia muito bem como seria o trabalho missionário na África. No início, tampouco tive de me ocupar muito dele, pois por 3 anos fui enviado para a Universidade Natal, em Pietermaritzburg, capital da província, a fim de cursar o magistério em escolas superiores. Ali tive uma experiência totalmente nova. Na Universidade de Würzburg, os teólogos desempenhavam um papel especial e eram tratados com o máximo respeito. No entanto, na Universidade Natal, eu era um entre muitos, sem concessões de nenhum tipo de privilégio. Meu novo lar era a abadia do Centro Missionário de Mariannhill, a 16 quilômetros a oeste da cidade portuária de Durban, na costa do Oceano Índico. Na diocese viviam sobretudo zulus, tendo a maioria já aceitado a fé cristã. Os zulus, que pertenciam à etnia africana dos Bantus, representam o maior grupo étnico da África do Sul. O trabalho missionário consistia menos na conversão de pagãos, como muitas vezes se costuma supor, do que em um ambicioso trabalho cultural. De fato, na África do Sul, racista, os negros sofriam com um miserável sistema educacional e de formação. Por isso, os missionários de Mariannhill davam especial atenção à criação de escolas e à instrução em agricultura. Originariamente, os zulus eram nômades e criadores de gado.
No entanto, o clima e o solo favoráveis da província de Natal, bem como seus recursos hídricos, proporcionavam as melhores condições para a agricultura. O cultivo de cana-de-açúcar, caju, batata, abacaxi e banana desenvolveu-se até se tornar significativo fator econômico. A doutrina religiosa e a ajuda para a vida na prática complementaram o quadro da melhor maneira. A África do Sul que conheci era o país do apartheid. Embora já no início do século XX a segregação racial tivesse avançado muito, o Partido Nacional, que chegara em 1948 ao poder, endureceu as leis, sob ameaça de punições mais severas. A segregação racial foi elevada a princípio de Estado. Em ônibus e trens, aos negros só era permitido permanecer em áreas isoladas. Em hospitais ou bancos, só podiam ingressar por entradas separadas. Parques públicos também eram tabus para eles, assim como banheiros e praias utilizados pelos brancos. Casamentos entre brancos e não brancos eram proibidos. Após 3 anos na Universidade de Natal, fui contratado para lecionar em uma escola e, nesse meio tempo, obtive o diploma da University Education em Ciência da Educação, que eu havia cursado à distância. Posteriormente, além das aulas, tive de assumir por cerca de 3 anos a direção da escola. No entanto, a dupla carga de aulas e ensino à distância excedeu minhas forças. Tive um colapso nervoso, já não conseguia dormir e me sentia esgotado. Foi um período ruim, mas que também teve seu lado bom. Saí da escola. Na verdade, eu nunca quis trabalhar como professor, do contrário, poderia ter me tornado logo um jesuíta. Para me recuperar, fui para a missão de um confrade holandês. Eu o acompanhava em seu trabalho e ia com ele para todos os lugares. Assim, em 2 meses, fui me recuperando aos poucos. Em seguida, outra tarefa me aguardava. Minha própria missão, o que entre nós corresponde a uma paróquia. Ela consistia em uma área com 10 bases externas, cada qual com uma escola. Todas as bases tinham de ser visitadas com regularidade. Eu sempre andava a pé. Por isso, em uma viagem à Alemanha, juntei dinheiro para uma motocicleta e comprei uma BMW 500. Porém, em minhas andanças, com frequência tinha de descer da moto e empurrá-la, pois volta e meia acabava em estradas de difícil acesso. Foi então que aconteceu o inevitável. Caí da motocicleta. Por sorte, apenas bati o joelho, mas minha máquina sofreu muito mais. Minha salvação foi um habitante local que a consertou e não quis receber pelo serviço. Assim, em pouco tempo, pude voltar à comunidade. Franz Pfanner, fundador da ordem, já sabia que a região não era propícia para viagens. Inicialmente quis estabelecer-se com 30 monges em Dunberode, contudo, a área era tão inóspita que 2 anos mais tarde fizeram o caminho de volta para a Europa. Em 26 de dezembro de 1882, o grupo ficou atolado na lama com carros de boi carregados. Era impossível seguir adiante. Sem hesitar, Franz Pfanner decidiu ao cair da noite: descarreguem tudo. É aqui que vamos ficar e construir nosso mosteiro. Comprou o terreno da fazenda e nele fundou o Centro Missionário de Mariannhill. Agora era minha vez de enfrentar os obstáculos da região, porém fui recompensado. Ao chegar a uma base externa, todos os cristãos se reuniram para me receber e juntos celebramos a missa. Eu sempre permaneci o dia inteiro no local, depois prosseguia para a próxima base externa. O domingo também era planejado. Primeiro a missa na base principal, depois a visita às bases mais próximas. Mais tarde, tornei-me padre na paróquia da Catedral, com cerca de 10.000 paroquianos. Em um ano, apresentei-me pessoalmente a todas as famílias. Por ser contra o apartheid, sempre fui bem recebido, prezado e estimado. Acima de tudo, predominava uma ligação de confiança entre os fiéis e os sacerdotes. Notei que ali os cristãos eram mais livres e independentes do que na Alemanha. Muitos colaboravam com a escola e a igreja, auxiliando no planejamento dos assuntos a serem tratados. Impressionava-me, sobretudo, a maneira respeitosa como todos se tratavam.
Nas reuniões, discutia-se de tudo, mesmo os temas controversos, até se encontrar uma solução, e ninguém perdia a compostura. Nesse meio tempo, aprendi a língua dos Zulus e, com o auxílio de sacerdotes nativos, escrevi hinos que até hoje são cantados. Além disso, elaborei um material para uma melhor compreensão da liturgia. Para mim, era muito importante que a mensagem fosse transmitida corretamente. Com certa regularidade, eu pedia doações a amigos e parentes na Alemanha e contava com o apoio dos meus pais. A certa altura, reuni dinheiro suficiente para construir uma igreja. Mandei pintar de azul cobalto a parede do fundo do altar e o teto, no qual sobressaíam estrelas douradas. Como na região atuavam não apenas missionários católicos, mas também protestantes, a maioria dos nativos era batizado. Era fácil distinguir os cristãos dos chamados pagãos. Podiam ser reconhecidos por sua expressão receptiva, enquanto os não cristãos pareciam temerosos e fechados. A razão para tanto era a superstição dos Zulus. Para os Zulus, os espíritos estavam em toda parte, nas plantas ou nos animais, na água, nas pedras, e eram liderados por Unkulunkulu, que significa algo como o Supremo. Em seu reino vivem os espíritos ancestrais. Todo infortúnio era atribuído às influências de espíritos maus ou à vingança dos ancestrais, quando não eram louvados o suficiente. Além disso, os Zulus tinham a convicção de que acontecimentos ruins também sempre eram consequência de ações ruins. A superstição adotava formas ainda mais estranhas. As tempestades, nem um pouco raras no verão, eram vistas como sinais de espíritos enfurecidos. Segundo a antiga crença, quem fosse atingido por um raio teria feito por merecer e não poderia ser enterrado da maneira tradicional. Mesmo o luto por essa pessoa não lhe era concedido. Além disso, o gado atingido pelo raio não poderia ser comido. As árvores atingidas pelo raio não poderiam ser utilizadas nem sequer tocadas. Minha área de atuação ampliou-se no período subsequente. Subordinaram-me todas as escolas da diocese e me delegaram a formação continuada dos professores. No entanto, a atividade mais bonita e, ao meu ver, mais honrada foi a que pude exercer durante meus últimos anos na África do Sul. Tornei-me diretor do St. Francis College dos Missionários de Mariannhill, fundada em 1909, uma das principais escolas de elite sul-africana para nativos. O internato consistia em campi separados para os meninos e as meninas. O último era administrado pela Congregação das Irmãs Missionárias do Precioso Sangue, igualmente criada pelo abade Franz Pfanner. Muitos ex-alunos do St. Francis College seguiram carreiras bem-sucedidas como médicos, professores, advogados, juízes ou ainda sacerdotes. Entre os mais conhecidos estão Bernhard Shizero, que de 1985 a 95 foi ministro da Fazenda no Zimbábue, e o famoso defensor dos direitos civis sul-africanos e fundador do movimento da consciência negra, Steve Biko, ou Biko. Em 1977, após ser preso por funcionários da polícia sul-africana, foi morto em Pretória. Na direção do St. Francis College, fui auxiliado por outro sacerdote com quem cooperei estreitamente e em pé de igualdade, embora eu fosse seu superior. Um internato tão grande como aquele não poderia ser dirigido por apenas uma pessoa. Aos alunos delegava-se uma ampla autonomia. Toda a classe definia um orador. Além disso, todos os alunos elegiam 5 representantes do último ano escolar para o conselho administrativo. A maioria das questões era resolvida pelos alunos nesse grêmio, o que funcionava de maneira espantosa. Além da minha atividade como diretor, eu também atuava como professor. Nas aulas de religião, defendia uma teologia moderna para a época, pois minha especialidade era os estudos bíblicos. Como defensor de uma exégese progressista, eu via muitas coisas sob uma nova luz. Entre elas estava, por exemplo, o questionamento da história de Natal sob o ponto de vista histórico ou a negação da autenticidade das epístolas de Paulo.
Com efeito, uma série inteira não havia sido escrita por ele. Na época, essas declarações eram consideradas revolucionárias. Hoje são reconhecidas e aceitas de modo geral. A rápida compreensão dos alunos, sua sede de conhecimento e sua alegria em aprender transformou minha atividade como professor, que antes eu sentia como um peso, em um enriquecimento gratificante. Tem algum professor aqui na tela, não? Olha que lindo que ele vai falar. Professores são mediadores, transmitem aos outros, sobretudo aos mais novos, o que vivenciaram, aprenderam, receberam de outros professores e desenvolveram, de modo que tudo isso também lhes seja peculiar. Entre professor e os que aprendem com ele, há um desnível, pois o professor dá e os alunos tomam. Quando esse desnível é reconhecido e os alunos honram e respeitam seu professor, podem aprender ao máximo com ele. E assim, ele também pode dar-lhes o máximo. Quem aprende sabe que se encontra em posição inferior, pois é quem necessita e espera algo de seu professor. Para que a relação entre professor e aluno sirva ao conhecimento, à experiência e ao crescimento sem contratempos, ela precisa desse desnível e do comportamento que lhe corresponde. O professor não pode colocar-se no mesmo nível dos alunos, enquanto eles ainda quiserem algo dele. E o aluno não deve aproximar-se demais do professor, nem querer medir-se com ele. Por isso, enquanto estiver estudando, cabe ao aluno reconhecer e concordar com essa dependência. Isso significa que, enquanto estiver estudando, de certo modo, é inferior. Porém, tão logo tiver aprendido o suficiente, chegará um momento em que terá de se separar do professor. Terá suas próprias experiências, talvez também se torne professor e repasse aos outros o que seu mestre lhe transmitiu. Ao mesmo tempo, o que foi aprendido terá de ser comprovado em ações concretas, pois somente no próprio fazer e no próprio êxito é que se torna uma propriedade pessoal. Isso é conseguido com tanto mais facilidade quanto mais cedo o aluno permanecer intimamente ligado ao seu professor. Este o auxiliará com benevolência e o apoiará mesmo quando ele fizer algo diferente, do mesmo modo como os avós permanecem presentes e com boa vontade ajudam um pai ou uma mãe que ensina o filho. Assim, os filhos podem receber mais e com mais amor dos pais o que estes lhe dão e transmitem. Bonito isso, né, gente? Uhum. Alguém quer comentar É algo? bem o conceito da bola dourada, né? Qual é o conceito da bola dourada? O conto, a bola dourada, que ele fala que os pais passam para os filhos, assim como receberam dos seus pais. E essa bola nunca é devolvida. Sempre para frente. Que lindo isso. Eu não conhecia. Conto alemão. Se eu encontrar para colocar no grupo, eu coloco. Nossa, muito bacana. É. Seguimos como vocês estão. O joinha, tá assim ou tá assim? Ó, tá todo mundo assim. Esse povo tá empolgado hoje, Leda. Vamos embora, tô É? adorando. Enquanto atuava, é que tá tão gostosa essa história, né? Eu tô lá com ele, gente, lá no colégio, no, enquanto atuava como diretor, conversei com um padre beneditino em uma conferência dos sacerdotes anglicanos com os quais eu havia entrado em contato. Nossa, gente, nossa senhora, para tudo. Aconteceu uma coisa aqui. Desculpa. Meu Deus. De repente eu vi uma cena nossa, como se nós fôssemos crianças na hora de dormir, Uhum. que alguém está contando história para a gente dormir bem. Mas esse alguém não sou eu, entendeu? Estou falando de uma força aqui maior, que eu não sei dar nome, que é um campo
que falei, nossa senhora, porque eu estou sentindo a gente tão ligada, tão concentrada na história, e me veio essa sensação, foi mais forte do que eu. Esther, pois é. A Esther tá assim, ó. A gente recebe, né? Enquanto atuava como diretor, conversei com um padre beneditino em uma conferência de sacerdotes anglicanos, com os quais eu havia entrado em contato. Até então, eu tinha vivido em um mundo católico hermeticamente fechado. Já durante minha graduação na universidade. Aliás, gente, pausa. Sabe esse termo hermeticamente fechado? Descobri recentemente num áudio que veio da filosofia, veio de Hermes Trismegisto, que tinha uma sociedade muito fechada na. Era Grécia, gente? Não lembro. Mas era Hermes Trismegisto, e foi dele, dessa sociedade fechada, que veio o termo hermeticamente fechado. Sempre é tempo, né, de trocar. Enfim, Uhum. seguimos. Já durante minha graduação na Universidade de Natal, minha visão de mundo, marcada pelo catolicismo, sofrera certo abalo, ainda que tenha sido mínimo e logo reajustado graças ao meu trabalho como sacerdote. Na época, eu pensava que apenas por meio da fé seria possível tornar-se um bom ser humano. Contudo, na universidade conheci professores ateus e eles eram boas pessoas. Então, entendi. Em primeira instância, ser bom é algo que depende da experiência de vida. Que lindo isso, gente! É, Realmente, eu tenho um sogro que se diz ateu, gente. Ele é um ser maravilhoso. Tem lugar, e a gente vê histórias também de muitas paredes aí que nem sempre estão falando, né? Só de coisas boas. Enfim, seguimos. Lembrei-me disso quando me reuni com os anglicanos, com os quais eu não tivera nenhuma relação anterior. Então, vi como eram devotos, profundamente devotos. Fiquei muito impressionado e reconheci: estamos todos no mesmo barco. Diferenças como cor da pele ou religião não são importantes. Os sacerdotes anglicanos ofereciam cursos ecumênicos na dinâmica de grupo, sem barreiras raciais, perdão. Hoje isso parece a coisa mais normal do mundo. No entanto, é preciso ter presente que estávamos nos anos 1960 e levar em conta, sobretudo, as condições da África do Sul na época. Quando se pensa que antigamente, não apenas na Alemanha, os chamados casamentos mistos, ou seja, aqueles entre parceiros católicos e protestantes, eram proibidos, e que na África do Sul o apartheid era imposto com leis extremamente rigorosas, é possível ter uma ideia da abordagem quase revolucionária dos anglicanos. Negros e brancos, indianos e mestiços, católicos e protestantes, todos aprendiam juntos nos cursos. Na época, a dinâmica de grupo era uma disciplina ainda desconhecida na Alemanha. Entre seus fundadores estavam o psicólogo judeu Kurt Lewin, ele nasceu de 1890, morreu em 1947, que em 1933 migrou da Alemanha para os Estados Unidos, e o médico psiquiatra e sociólogo austro-americano Jacob Levi Moreno, de 1889 a 1974. Por essa razão, inicialmente, a dinâmica de grupo foi conhecida nos países de língua inglesa. Ocupa-se de forças que surgem em um grupo e investiga como elas atuam em cada indivíduo, ou seja, como esses processos podem ser influenciados e vivenciados. No meu primeiro dia de curso, o diretor fez uma pergunta bastante genérica: o que é mais importante para você? Os ideais ou as pessoas? Do que você abre mão? Das pessoas pelo ideal ou do ideal pelas pessoas? Essas perguntas me deixaram profundamente perturbado. À noite, não consegui dormir. Foi um ponto de virada em minha vida. De repente, era o ser humano
e não mais as exigências nem as leis da igreja que estavam em primeiro plano para mim. Gente, que virada de chave, né? Ainda participei de outros treinamentos de dinâmica de grupo dos anglicanos e apliquei o que havia aprendido em meu trabalho no St. Francis College. É muito interessante quando a gente lê esse livro que começa a entender como que ele foi nascer essa questão do conceito da constelação familiar, né? Como Sim, que porque essa aqui ele dinâmica, já como teve. essa dinâmica de grupo foi um embrião para ele, né? Porque o Moreno começou com psicodrama, né? Uhum. Com os Quando meus ele se... conhecimentos, perdão, Leda, te interrompi. Não, eu estou falando, porque aqui ele cita o Moreno, né? E o É, Moreno estava iniciando o psicodrama, né? com meus conhecimentos em dinâmica de grupo e minha recente exégese, acabei por me diferenciar de muitos irmãos da ordem. Porém, esse não foi o único fator a me excluir. Em 1968, o Conselho de Igrejas da África do Sul, fundado no mesmo ano, publicou uma mensagem ao povo da África do Sul. O texto havia sido assinado, entre outros, pelo arcebispo católico de Durban e seu colega anglicano da Cidade do Cabo, bem como por 600 pastores. Nele, o sistema do apartheid era categoricamente condenado como inimigo do cristianismo. Por conseguinte, o primeiro-ministro Baltasar Johannes Forster acusou os opositores eclesiásticos do apartheid de quererem perturbar a ordem de seu país sob o manto da religião. Anteriormente, ele já havia reagido com medidas drásticas a esses críticos eclesiásticos, ação de que tornou a se servir neste momento. Mesmo os sacerdotes anglicanos eminentes foram banidos do país ou proibidos de entrar nele depois de viajarem para sua terra natal. Aproveitei a mensagem ao povo da África para observar que no centro de nossa missão, brancos e negros não estavam autorizados a comer juntos. Em minha opinião, essa condição tinha de ser abolida o mais depressa possível. No entanto, a repercussão esperada não se concretizou. Ao contrário, não foram meus irmãos de cor que tiveram de mudar de lugar, e sim eu. A partir de então, a refeição me era servida em uma sala extra, exclusiva para mim, em um prédio do convento das freiras. Só poderia haver duas razões para isso. Ou a liderança da ordem não era uma grande opositora da segregação racial, como a mensagem ao povo da África do Sul dera a entender, ou se temiam represálias por parte do governo. Entretanto, um ano mais tarde, ocorreria o escândalo definitivo. Na época, o padre Alphonse Streit era o bispo de nossa diocese. Nascido em 1893, como primogênito de 9 filhos de uma família simples de agricultores, na cidade de Unterpleißfeld, na Baixa Francônia, perto de Würzburg, desde pequeno ajudara na propriedade rural dos pais. Viveu a Primeira Guerra Mundial em sua forma cruel como soldado na França e acabou sendo preso pelos ingleses. Na prisão, fez amizade com um teólogo protestante. Após muitas conversas sobre temas religiosos, convenceu-se a estudar teologia. Ingressou no seminário para a vocação tardia dos missionários de Mariannhill, em Heimlingen, concluiu o ensino médio e iniciou seu noviciado. Em 1925, foi enviado para a África a fim de continuar seus estudos e, após 4 anos, foi ordenado padre. Inicialmente, a ordem estabeleceu em Mariannhill e, em seguida, no atual Zimbábue e nas proximidades de Botsuana. Em 1947, confiaram-lhe o cargo de superior provincial de Mariannhill, em Natal. 3 anos depois, o Papa Pio XII nomeou o bispo de Mariannhill, uma missão de grande responsabilidade. O bispo Streit ocupava-se das doações para o financiamento das escolas católicas da diocese, frequentadas por mais de 20.000 crianças. Isso representava mais de 1/5 de todas as crianças sul-africanas que frequentavam escolas católicas. Graças ao seu apoio à nova geração de padres e membros da ordem nativos, em pouco tempo a sua diocese também registrou o maior número de sacerdotes sul-africanos. Desse modo, ele havia contribuído para a consolidação da Igreja Católica
na África do Sul. Apesar da distinção de seu cargo, o bispo Streit continuou na Ordem de Mariannhill. Era o que demonstrava em seu brasão. Nele se via um pelicano, símbolo cristão tanto da abnegação em geral quanto do sacrifício de Jesus Cristo em particular. No brasão também estavam representados um peixe e uma cesta com pães, como símbolos da Eucaristia e auxílio aos necessitados, bem como as letras MH para Mariannhill. O padre Streit tomara emprestado o seu lema episcopal do 12º capítulo da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Superimpendar por animamus vestres, e me darei a mim mesmo pelas vossas almas. Eu me sentia profundamente ligado ao bispo Streit, pois nele via não apenas um superior muito estimado, mas, sobretudo, um amigo paternal. Sua humildade, sua generosidade me lembravam pessoas que eu havia conhecido quando criança na colônia de operários de Leimen, onde viviam meus avós. A ele tampouco era aplicável a máxima nomen est momen, o nome é um presságio, pois o bispo Streit quer dizer briga em alemão, gente, sempre escolhia o caminho da conciliação. Ele tinha o nome de briga, mas ele era um pacificador. Isso significava que, graças ao seu grande tato, mesmo nas situações mais difíceis, ele sabia encontrar uma solução aceitável para todos. Contudo, em meu caso, não teve sucesso. O que aconteceu? Por 2 vezes representei o bispo Streit em ocasiões oficiais e ele se mostrou plenamente satisfeito. Em 1969, eu deveria até mesmo substituí-lo na Conferência Sul-Africana dos Bispos. No entanto, ele me chamou para uma conversa, ao final da qual me estendeu uma carta em que eu era acusado de heresia. Segundo o texto, eu estaria difundindo uma doutrina que se afastava dos dogmas da Igreja Católica Romana. O motivo eram as minhas opiniões teológicas modernas, que eu também expressava nas aulas de religião no College. Até hoje, não sei quem foi o autor da carta. O bispo Streit não revelou para mim. A única coisa que eu podia saber era que a carta provinha da minha ordem. Diversos poderiam ter sido as razões. Talvez a carta tivesse sido escrita por inveja, pois o bispo Streit pretendia fazer de mim seu sucessor. A melhor maneira de opor-se a isso seria comprometendo minha credibilidade. Outra explicação seria o fato de que na ordem temia se despertar a ira do governo sul-africano, uma vez que minha rigorosa rejeição ao apartheid era conhecida. Também era concebível que, por essa razão, o governo já havia exercido algum tipo de pressão junto à ordem. Teriam utilizado a acusação de heresia como álibi para se oporem a mim. Mesmo tendo adotado a cidadania sul-africana e aprendido a língua dos Zulus, teria eu me tornado um cidadão plenamente reconhecido pelo governo do país? Certamente não. Em mim viam, em primeiro lugar, apenas um missionário alemão cuja permanência no país era tolerada com benevolência. Independentemente de quem tenha sido o autor da carta, o bispo Streit parecia perturbado, sobretudo em relação à minha pessoa. Pelo menos assim pareceu. Talvez eu estivesse prejudicando e ele só quisesse me proteger. De todo modo, pediu-me para tomar uma posição em relação à carta e aconselhou-me a ser mais cuidadoso no futuro. Classifiquei suas palavras como quebra de confiança. Senti-me ofendido e, ao mesmo tempo, fiquei triste com raiva por justamente esse homem, a quem eu era tão afeiçoado, duvidar de mim e não me defender. Afinal, eu não tinha feito nada de errado e sempre fui um fiel servidor da igreja. Espontaneamente, eu disse na época para o bispo Streit: se não posso ter sua confiança nesse sentido, então também não posso representá-lo na Conferência dos Bispos. E tampouco posso continuar a exercer meus cargos. Renuncio a todos eles com efeito imediato. O bispo Streit não estava esperando por essa reação. Tentou me acalmar, mas não me deixei dissuadir da minha decisão. Nos dias seguintes, ele ainda me procurou 2 vezes para tentar fazer com que eu mudasse de ideia. Foi em vão.
Sinto confiança quando renuncio ao controle. Com confiança, deixo algo meu para outra pessoa. Ela o aceita, porém à sua maneira especial. Não posso intervir enquanto confio. Tenho de me adaptar. Assim que começo a duvidar e a tomar providências para que ocorra algo além do que eu havia imaginado, assumo eu mesmo o controle e a confiança cessa. Aquele ou aquilo em que antes eu havia confiado acaba por afastar-se de mim. Alguém quer comentar? Contudo, às vezes tenho de assumir as rédeas da situação. Por exemplo, Esther, você ia falar algo, meu amor? Você pôs a mãozinha assim? Contudo, às vezes tenho de assumir as rédeas da situação. Por exemplo, quando alguém em que confiei assume as rédeas do que lhe confiei, como se a situação lhe pertencesse. E assim ele pudesse me controlar e me subordinar, em vez de, em concordância comigo, confiar naquilo que é comum a nós dois. Portanto, assim como eu, ele também terá de renunciar ao controle e confiar em algo superior a nós. Então, minha confiança se revelará justificada. Ela vai crescer, aprofundar-se e unir-nos em uma missão comum, em um objetivo comum, conectando-nos com humildade a algo que também nos unirá a muitas pessoas em favor do progresso delas. Essa confiança será recompensada. No entanto, naquilo que faço e no que me é dado como tarefa, eu mesmo também tenho de confiar na liderança de algo oculto, que me engaja em prol dos outros e de algo que me é superior. Por isso, muitas vezes tenho de ficar em silêncio, ouvir interiormente, esperar por um estímulo que, assim por dizer, chegue até mim vindo de fora. Preciso ser conduzido e carregado por ele em uma direção que talvez me cause medo, pois temo que supere minhas forças, meu conhecimento e a percepção adquirida até o momento. Essa é a autêntica confiança, abrangente e verdadeiramente humilde. Nunca é frustrada. Estou vendo ler só assim, ó. Bonito, né? É, é para pensar. É muito para pensar. Eu sabia que, graças à minha decisão, minha vida mudaria radicalmente. Olha que interessante essa frase, gente. Ele não fala, eu sabia que em função dessa minha decisão, minha vida mudaria. Ele fala, graças à minha decisão, minha vida mudaria radicalmente. Ele não sabe o que viria, mas ele confiou. Uhum. Podia dar por perdido o meu projeto de ficar até o fim da vida na África do Sul. Assim, não demorou muito para que a ordem na Alemanha soubesse dos acontecimentos. Mandaram-me de volta a Würzburg. Entretanto, meus superiores na Alemanha ficaram muito felizes com o decurso dos acontecimentos, pois fazia tempo que insistiam para que eu assumisse o seminário dos missionários de Marienhirt em Würzburg. Contudo, até então, isso não tinha dado certo devido à minha recusa em sair da África do Sul e abandonar as pessoas que confiavam em mim e me amavam. Quem falaria por elas? Obviamente, não foi fácil para mim despedir-me do país que eu tanto amava e no qual eu me sentia tão bem. Esse país tinha me marcado, contribuído para meu amadurecimento e me ensinado muitas coisas. Porém, sempre que eu percebia que algo não estava avançando em minha vida, acabava tomando um caminho diferente, renunciando ao antigo e iniciando algo novo, sem olhar para trás com tristeza. Para a gente encerrar. É difícil renunciar, dizem. No entanto, a renúncia também liberta. É difícil quando se olha para trás, pois nesse caso parece uma perda, sobretudo quando se é obrigado a renunciar. Porém, quando nos dedicamos a uma tarefa importante para nós, quando queremos alcançar um objetivo relevante, renunciamos muitas coisas que impedem essa realização. Nesse sentido, a renúncia é o preço do ganho. Mais uma coisa, O, uhum. só para fechar. Oportunamente, Vou só encerrar, Lidinha. Mais uma né? coisa.
crescemos quando renunciamos, e por mais estranho que possa parecer, nossa alma ganha relevância. Quem não renunciou pode muito pouco, e em muitos aspectos permanece uma criança. Isso aí, o Newton Bonder fala no livro A Alma Imoral sobre transgredir, que é necessário transgredir. Aqui o Bert deixa isso bem claro. Deixa. E também reforça a frase que eu ouço muito, que para cada ganho sempre vai ter renúncia, né? Sempre vai ter renúncia. Ou se quiser um jargão popular, quem vê as pingas que tomam não sabe os tombos que já levaram, né? Quem nunca? Esse eu não conhecia, mas Você gostei. nunca conhecia? Quem vê as pingas que tomam, não conhece. Não, quem vê a pinga que toma, não vê o tombo que leva. Isso aí deve ser coisa de mineiro, só pode. Isso é coisa de Sorocabana. Gente, com muito carinho, 21 e 28, eu acho que, olha, a Muito gente vai, bom, do- a gente vai dormir com o neurônio fervendo hoje. Para muito mim, bom. assim, o que me marcou muito essa questão do, do convite para meditação e de que o mundo é do jeito que ele é. E essa questão também. Ah, eu acho que foi muito rico hoje. Queria ouvir um pouco de Uhum, vocês. é. Esther, Suelen, Márcia, Rita, Nilza, Falam alguma coisa. ou não, não tem o quê. Pode ser o joinha de novo, tá? Eu quero falar. Oba! Eu quase, eu quase não consigo, né, por conta das minhas atividades. E aí eu nunca consigo. E hoje eu falei, não, hoje eu estou em casa. E assim, eu boto no audiobook, né, para ouvir. E fiquei muito surpresa, porque realmente, como você falou, dá para a gente entender como ele iniciou, né? Na tribo Zulu e como ele foi se identificando, a forma pedagógica, né, e como educador que ele foi se identificando. Mas o que me chamou muita atenção foi a questão, simplificando tudo que você leu, é a questão da sensação de perder o controle. Sim, Porque com todo saber, né, com tanta instrução e com tanta fé, espiritualidade e certeza do que ele desenvolvia, frente à experiência dessa força criativa, ele perde o controle, né? sim, Ele abre mão para viver algo novo, e isso me impactou. E você terminou ele exatamente com essa botou, frase. exatamente, ele não sabia o que vinha, mas ele trocou, ele acreditou. Uau, eu estou impactada. Foi É, muito deixou ir, rico, né? nossa, Desapegou. desapegou. Mas houve uma quebra de confiança que ele tinha naquele Sim, bispo, né? sim, mas aí é que tá, teve a quebra de confiança, mas ele nunca titubeou nas decisões que ele tomava. Não, ele deixa bem claro que ele seguiu a decisão dele. A Sim, decisão veio mais forte que ele mesmo. sim, sim, Então, quando eu estou falando do controle, porque assim, nós, né, na nossa humanidade, a gente quer tomar decisões, mas acreditando naquilo que eu estou vendo e na suposta certeza do amanhã. Ele não tinha, e por isso que eu estou falando desse perder o controle, porque ele não tinha, ele não sabia o que ia acontecer.